Hoje vamos falar sobre perspectiva. Faz um tempinho que eu não falo sobre perspectiva aqui no canal. Eu quero falar um pouquinho sobre um problema relacionado à perspectiva com um ponto de fuga. Qual é o problema de usar um ponto? Não é um problema em si, mas é uma questãozinha que você precisa considerar, tá? Quando você desenha usando um ponto de perspectiva, você só tem uma referência de profundidade. Porque, caso você não saiba, eu já expliquei isso aqui no canal, mas é facinho de explicar, eu posso explicar de novo. A gente usa perspectiva, a gente usa pontos de fuga para simular profundidade. Quando a gente tem um objeto aqui perto, ele tem um tamanho, e lá longe ele parece ter um tamanho menor, a gente cria uma ilusão de profundidade. É assim que funciona o desenho em 3D. Quando você quer criar uma figura tridimensional, você precisa fingir que ela encolhe na direção mais distante. E quando eu estava estudando perspectiva com um ponto de fuga, eu criava ali minha linha do horizonte, um pontinho de fuga de referência, e aí eu criava os cubos usando aquele ponto de fuga como referência. Uma coisa que acabava acontecendo era que alguns cubos pareciam muito achatados, não pareciam tão tridimensionais quanto deveriam. E eu vi outras pessoas desenhando ou vi algumas cenas usando um ponto de fuga e elas estavam bem feitas, elas estavam funcionando bem, estavam parecendo tridimensionais. Então por que as minhas às vezes ficavam achatadas e às vezes funcionavam? E aí, depois de um tempinho praticando e me aprofundando, eu entendi qual era o problema. O problema com um ponto de fuga é o seguinte: profundidade existe para qualquer lado. Profundidade existe para trás, profundidade existe para frente, profundidade existe na diagonal, profundidade existe para o lado. Então, quando você está desenhando um objeto tridimensional, principalmente um objeto simples como um cubo, por exemplo, e você tem o cubo se distanciando aqui em profundidade lá para trás, mas ele também se distancia para o lado, e você traz ele aqui achatado, ele fica estranho. Então, quando você desenha pensando em um ponto de fuga para um objeto que é muito largo, você vai criar aqui profundidade para a lateral dele, né? Indo ali na direção do ponto de fuga, mas não vai criar essa mesma profundidade para a parte da frente dele aqui que está apontando para a câmera. E isso aqui pode ou não ficar estranho. Existe um requisito para isso, que eu vou explicar já já. Mas por que isso aqui achatado parece estranho às vezes? Porque se esse objeto aqui está se distanciando o suficiente para o lado, dependendo do ângulo da câmera, você vai querer modificar isso aqui, ó, para esse lado aqui ser, mesmo que sutilmente, menor, para expressar mais profundidade para esse lado também. Ou seja, para expressar o encolhimento aqui desse lado. O que acontece é o seguinte: quando você tem uma aresta do objeto, que é a lateralzinha, né? É o ponto onde dois planos se encontram. Isso aqui é a aresta. Quanto mais essa aresta aponta na direção da câmera, né? Aponta na direção dos nossos olhos, mais a gente vai precisar de dois pontos de fuga, tá? Se você tem principalmente um plano aqui apontando para frente, aqui tá apontando pra gente, não existe a necessidade de distorcer nenhum desses lados. Você só precisa adicionar a profundidade do plano que não está apontando na direção da câmera. Então, um critério bem simples para você decidir se você precisa de mais de um ponto de fuga é simplesmente se aquela parte do desenho ela está apontando contra a câmera ou a favor da câmera. Como é que nasce a lógica para um ponto, dois pontos e três pontos de perspectiva? Um ponto vai ter um plano apontando na nossa direção e um plano apontando contra a gente. E a gente vai precisar aqui adicionar um ponto de fuga. Dois pontos vai ter uma aresta apontada para a gente. Então a gente tem dois planos que estão apontando para outras direções que não são a câmera. Então a gente precisa de um ponto para cada um desses planos. Lembre sempre da aresta. Se a aresta está apontando para a gente vai precisar de dois pontos. E três pontos a gente usa quando temos três planos que não apontam na nossa direção. Esse plano está apontando para lá, esse está apontando para lá, esse aqui está apontando para baixo. E aí a gente vai precisar de três pontos de fuga aqui para nos ajudar a identificar a estrutura desse objeto. Tudo que está desenhado aqui está obedecendo esses três pontos. É um critério bem simples, mas que eu não tinha percebido ainda nesses estudos de um ponto de fuga. Eu estava desenhando alguns planos que eles estavam, por exemplo, apontando lá para cima, assim, ó. Eles estavam aqui apontando lá para cima. E aí, esse plano da frente aqui, que deveria estar apontando para cima também, eu desenhava ele apontando aqui para frente, o que não faz sentido. E aí, obviamente, o objeto parece meio achatado. Enfim, essa é uma dica bem simples, bem rápida. É só uma questão de identificar o que é que você está abordando. quantos planos estão apontando para você e quantos planos estão apontando contra você para decidir quantos pontos de fuga você quer usar na cena. Se você está desenhando um objeto mais complexo que trabalha muitas
partes, por exemplo, uma pose onde você vai ter um membro aqui apontando para um lado, aí um membro apontando aqui para o outro, e aí outro membro aqui apontando para outro lado, e aí outro membro aqui apontando para outro lado, e aí mais um membro aqui apontando para um lado, e mais um membro aqui apontando para outro lado. Você provavelmente... Eita, isso aqui ficou muito grande em comparação, né? Eu não tinha planejado o que eu ia fazer. Você vai precisar de um ponto de fuga diferente para cada um desses objetos aqui, porque cada um deles está apontando em uma direção diferente. Então cada um deles tem um conjunto de planos apontando em uma direção diferente. Mas quando a gente está criando um cenário simples, geralmente você vai começar ali com 1, 2 ou 3 pontos de fuga, e talvez um ou outro objeto que está fora do eixo ali vai precisar de pontos de fuga diferentes. Mas no geral, a regrinha é essa: uma face apontando contra você, um ponto de fuga. 2 faces apontando contra você, 2 pontos de fuga. 3 faces apontando contra você, 3 pontos de fuga.